E aí vocês se manifestem no chat também para fins de registros e outras formas. Mas vamos lá. Vou fazer uma situação, vou situar vocês. A ementa de filosofia, ela estabelece como um tema geral, primeiro tema geral, é a filosofia e seus problemas. Vocês concordam comigo? Que tá lá na ementa este assunto? A filosofia e seus problemas? Eu não acho interessante abordar todos os problemas da filosofia, uma vez que a filosofia ela é feita de problemas, né? Então, por exemplo, problemas relacionados à ciência, à tecnologia, a gente vai ver em Filosofia 2, ou vocês vão ver em Filosofia 2 com outros professores. Problemas relacionados à política, estética e ética vai estar na grade de Filosofia 3, na unidade curricular de Filosofia 3. Os problemas da Filosofia 1, que até a gente está abordando, achei que a gente estava caminhando mais lento, a gente está, de fato, mais lento do que as outras turmas, tá? É relacionado a problemas de ordem teóricas, tá bom? Por quê? Porque a filosofia 1, ela vai abordar a filosofia e seus problemas, ok? Segundo ponto é introdução à lógica, que é uma parte um pouco mais menos controversa, não tem discussão, ok? Que eu até poderia dizer que é uma parte bem mais exata, onde eu vou ensinar para vocês o raciocínio silogístico, os princípios da lógica, e se der, mais um ou outro forma de raciocinar, certo? Posteriormente, nós vamos abordar como terceiro assunto, teorias do conhecimento. O quarto assunto são teorias da verdade, ok? Então, considerando que toda a filosofia 1, ela está em volta com problemas relacionados a conhecimento, né? Relacionados à razão, ao uso da razão, eu fiz a opção por nós começarmos a trabalhar 3 filósofos especificamente a partir de um texto que eu sei que não é um texto fácil, tá? Que é o texto do Habermas, A Filosofia como Guardador de Lugar e Intérprete, ok? Tanto é que não é um texto fácil, que eu estou preparando um material, um esqueleto do texto, e vou postar para vocês. Então, vocês vão ter 3 materiais, aliás, 2 materiais. O texto em si, um material esquemático, que eu vou postar para vocês nesse feriado, e mais essa lousa que já está terminada e está postada para vocês, né? Ou esse quadro que eu uso como lousa, para vocês irem compreendendo o raciocínio desses 3 filósofos, certo? A gente vai dar atenção ao Kant, ao Richard Hort e ao Habermas. Por quê? Porque é a filosofia e seus problemas. Então, eu vou apresentar 3 filósofos que têm compreensão distinta do que é ser racional, do que é racionalidade, né? E compreensão distinta também da produção do conhecimento, pelo menos essa é a minha intenção, se eu conseguir, estaria satisfeito, para que nós, quando entrássemos em lógica, teoria do conhecimento e a questão da verdade, nós pudéssemos aprofundar isso que a gente já está vendo aqui na superfície. A gente está na superfície. Entende? Eu compreendo que foram 3 aulas, que às vezes é um pouco confuso, que eu faço muito parênteses, às vezes eu acho que não fecho os parênteses como deveria ser feito, tá? Então, vamos fazer uma recapitulação tranquila do assunto até aqui,
e ver se a gente consegue dar mais um passo. Pode ser? E qualquer dúvida de vocês, vocês retornem a mim com uma pergunta, com uma discussão. Pode ser assim? Pode ser, sim. Então, para vocês se localizarem. Tá me ouvindo? Se localizarem, eu vou colocar aqui em cima. O tema geral, que é o ponto 1 da filosofia, vou colocar um asterisco, que está na ementa. Filosofia e seus problemas, certo? Existem diversas formas de abordar este assunto, ok? Eu preferi abordar esse assunto a partir de 3 filosofias, ou seja, de 3 filósofos, e os problemas abordados, ou o problema comum entre esses 3 filósofos. Até aqui tranquilo? Até aqui tranquilo. Certo. Aí, considerando que eu deixei um texto para vocês do Habermas, que é resultado de uma palestra que ele deu em 1981, né, sobre os problemas que a filosofia enfrentou desde o fim da modernidade filosófica até o presente momento, que é 1981, mas que ainda são atuais, né? Então complica um pouquinho também para vocês, porque se vocês forem só ler o texto, vocês vão ter muitas referências e vão se perder. Um texto um pouco mais denso, tá? Eu até me peço desculpa por ter separado logo de cara para vocês um texto tão denso, né? Tanto é que para a lógica e para os próximos eu vou buscar textos, artigos mais curtos e mais objetivos, certo? Que possam dar um entendimento para vocês. Primeira coisa que eu queria que vocês compreendessem de cara é que ser filósofo e ser mestre pensador são coisas distintas, tá? O filósofo, seja na compreensão kantiana do Habermas ou do Hort, ele não alcançou o status quo, ou seja, o status social de um sábio, tá? Porque o sábio é aquele que já tem o conhecimento, tá? Mas o uso no texto da expressão mestre pensador, ele é pejorativo, é negativo. É no sentido de que é um profeta de um paradigma falso, certo? E aí, ele está ali falando que, logo no primeiro parágrafo, Habermas, que o Kant começa a ver a sua reputação enquanto filósofo ser desmerecida ao ser associado como um profeta de um paradigma falso, portanto, um mestre pensador, ou um sábio num tempo que não há mais sábios. O nosso tempo, tá? O tempo contemporâneo, é o tempo do aprendizado constante. O que você tem que aprender a aprender constantemente, né? Porque o conteúdo, ele muda, né? Então, na verdade, é mais importante o processo do que o conteúdo em si. Compreendem? Tudo bem? Sim. E aí eu quis mostrar aqui para vocês, primeiro, a noção de mestre pensador e que não poderíamos confundir um filósofo que queira ser filósofo com um mestre pensador, certo? E nem com o sábio. O sábio está acima do filósofo,
E o mestre pensador, no sentido que o Habermas utiliza, é para xingar, literalmente. Tá? Mas tem um problema, sim, que é o paradigma da teoria da modernidade, que é o paradigma da consciência. Tá? E vamos primeiro entender o que foi a modernidade filosófica. Tá? A modernidade filosófica, ela começa com a publicação da obra maquiavélica, O Príncipe, por exemplo. Tá? Então, a gente pode datar que a filosofia moderna começa com O Príncipe, do Maquiavel, e termina com o falecimento do Hegel em 1830. Fala, Sofia. Professor, tem gente perguntando no chat, eu acho. Alguém pode fazer um interlocutor comigo de trazer as perguntas do chat? Eu perguntei se tem como chegar a uma verdade. Fala, Enzo, desculpa. Eu perguntei se tem como chegar a uma verdade incontestável. Então, esta é a pergunta feita na filosofia moderna. A filosofia moderna é aquela filosofia que tende a tentar dar uma resposta a esta pergunta. É possível a verdade? Tá? Porque até então os gregos nunca se questionaram acerca da verdade. Os medievais nunca se questionaram acerca da verdade. Por exemplo, os gregos entendiam que a verdade vinha do mundo das ideias, do Platão ou do primeiro motor de Aristóteles. E, portanto, era uma verdade imutável, incontestável. Eu precisava encontrá-la, funcionava como uma essência. Na filosofia medieval, a verdade provém do próprio Deus, então ela é uma verdade revelada. Eu preciso, o trabalho do filósofo no período medieval, é provar que Deus existe, e para isso ele vai usar a lógica, tá? Porque como que eu provo a existência de um ser que não é corpóreo? Só por meio da lógica, só assim que eu conseguiria provar. Como se prova, por exemplo, que um triângulo tem 3 lados, né, utilizando a geometria, ok? Na filosofia moderna, começa com Maquiavel falando que o homem ele vive um círculo vicioso de estabilidade e caos em questões políticas. A estabilidade sempre vai estar presente quando houver um ditador ou um príncipe ou uma república, porque isso representa lei, lei representa ordem, ordem representa estabilidade. E aí estabilidade representa progresso. Em determinados momentos ocorre anarquia, certo? Anarquia é ausência de governo em Maquiavel, desordem, por corrupção, tá? Né? Então é um círculo vicioso, porque a anarquia gera o ditador gera a república entra em corrupção e volta-se para a anarquia. Aqui, Maquiavel ele já está pensando o indivíduo político separado da sociedade. E isso é uma das características da filosofia moderna, pensar o indivíduo, não mais o coletivo. Então, um ditador Fala, é tipo uma coisa ruim? Um ditador? Em Maquiavel, não. Em Maquiavel, o ditador é o que dita as normas. Ele é superado a partir do momento que nós, enquanto cidadãos ou pretensos cidadãos, ganhamos consciência, nos tornamos mais racionais, sabemos conversar, dialogar para resolver nossos problemas.
entendemos que há defeitos nos mandamentos do ditador e, portanto, nós agora queremos nos governar como uma res pública, ou seja, o Estado é uma coisa pública, a todos pertence e, portanto, nós vamos nos autogerir, certo? E aí, para fazer essa autogestão, nós nomeamos senadores ou um parlamento, certo? Com o tempo, esses homens de virtudes passam a fazer seus próprios interesses, que são contrários aos interesses dos indivíduos reunidos em sociedade, o que gera caos e desordem. E a desordem gera anarquia. A anarquia só é resolvida novamente, segundo Maquiavel, com o braço firme de um homem ou uma mulher que impõe regras. Né? Esse homem, essa mulher, pode conquistar o poder tanto pela violência quanto pelo carisma. Carisma é o apoio popular. Tranquilo? Mas, professor, você está querendo dizer que, Sim, tipo, mas violência, mas não é uma forma errada de conseguir tudo isso, de conseguir reger regras? De certa A forma? violência, então, a violência em Maquiavel é usada como meio para conseguir o poder. O poder gera estabilidade. A violência só se justifica para a geração da estabilidade. Tanto é que a gente não abandona a violência no estado moderno e nem no estado atual. A gente destina a violência ou a gente difere violência arbitrária de violência legalizada. Quem tem direito de ser violento? O Estado, porque nós autorizamos. Para o nosso próprio bem. Entendi. Entendeu? Aqui começa em Maquiavel uma ruptura do homem com Deus e de uma ruptura do homem com a sociedade, ou com a coletividade. O homem ou a mulher começa a se ver como indivíduos, certo? Individualmente. Professor. E aqui eu tenho o início de uma outra filosofia que não existia até então, que é a filosofia liberal. É a filosofia da liberdade do indivíduo. Fala, Pedro. O senhor respondeu antes de eu perguntar. Tá? E, consequentemente, nós agora, na filosofia moderna, a gente até poderia falar que estamos experimentando o mundo pela primeira vez, os homens e as mulheres se tornam curiosos. Então, eles estão na adolescência da razão, vamos dizer assim. O Habermas diria que eles estão na adolescência da razão. Então, eles não escutam ninguém, e cada um quer buscar seu próprio caminho, certo? E aí, no século seguinte, a Maquiavel, é publicado 2 obras do Descartes, já de forma... eu estou fazendo um pouquinho de história da filosofia, tá? Para contextualizar vocês, tá? Já de forma subversiva, porque até então se publicava em latim, que era a língua oficial, né, do mundo civilizado, entre aspas. Descartes publica em francês e em latim, tá? Por que ele publica em francês? Porque ele quer, de alguma maneira, fazer com que quem não fala latim, que era a grande maioria, pudesse ler. O problema é que a maioria não sabia ler. Tudo bem. Mas ainda assim a gente está falando de poucas pessoas que, por meio do comércio, começaram a ter uma educação. Os filósofos modernos não são descendentes de nobres ou da aristocracia. Eles são descendentes de burgueses, capitalistas, que veem na educação uma maneira de não só dar um patrimônio aos seus filhos, mas também de romper com o status vigente, que é o status feudal, absolutista, o que seja, certo? E aí vem Descartes, e aos 50 anos, quase uma idade quase com 50 anos, ele publica a Filosofia Primeira e Discurso do Método, né?
onde, numa dessas duas obras, desculpa, agora eu não vou lembrar bem, ele estabelece o cogito. O que é o cogito? O cogito é a dúvida como a base para o pensamento do homem moderno. Duvidar é pensar, né? Então, em português seria penso, logo existo. Fazendo a leitura correta, seria eu existo porque eu penso, tá? Porque... Já ouvi falar nessa frase. Fala, Ana. Já ouvi falar nessa frase, professor, é bem interessante. O cogito, em latim é assim, é cogito, né, no caso, logo sum, né? Cogito, logo sum. Em português é penso, logo existo. Só que está invertido, porque eu primeiro preciso existir enquanto uma substância e depois pensar. Eu sou o quê? Eu sou uma substância que pensa. Então, portanto, Descartes, ele entende que ele chegou na primeira verdade, numa verdade incontestável, certo? Esta verdade incontestável seria para ele o fundamento para a construção do edifício do saber humano, né? Não mais baseado na Bíblia ou nas obras dos pensadores clássicos, como Platão, Aristóteles e assim por diante. Seria uma filosofia do homem e da mulher modernos, do indivíduo moderno. Certo? Professor, Fala, Pedro. então quando ele fala na frase penso, logo existo, o pensamento que ele usa ali não é o pensamento, digamos assim, de coisas banais, é o pensamento de contestar as Isso é a verdades. própria dúvida. Se eu duvido, eu estou pensando. Porque uma coisa que duvida, obviamente pensa. Mas nem toda coisa que pensa duvida. Seria uma forma de crítica a quem, tipo, só aceitava as condições impostas a eles? Sim, a própria história do Descartes é uma história de insatisfação com a educação que ele recebeu nas escolas religiosas, com a vida militar que ele teve em busca de conhecimento, quando, por exemplo, acho que ele estabelece a dúvida metódica, que a gente vai ver mais para frente, né? De que eu não posso confiar no que me foi passado, não posso me confiar no que eu li, nos meus sentidos. No que eu posso confiar, então, para começar a sair do fundo do poço? No meu próprio pensamento, na minha Professor, dúvida. então, a partir desse momento, é como se ele tivesse criado uma nova forma de pensar, é isso? Ele estabeleceu que agora, para nós pensarmos em progresso social, pensarmos em progresso individual, né? Em progresso em vários sentidos, a palavra progresso que nunca existiu, né? Entre os gregos e entre os medievais, né? Ela passa a existir aqui como a necessidade que nós vamos ter de construir um conhecimento baseado em razões sólidas. E a primeira razão sólida que Descartes encontra, aquela incontestável, como não sei se foi o Enzo ou o Pietro que perguntou, é a dúvida. É da dúvida que surge o conhecimento. É do ato de duvidar que surge o conhecimento. Tranquilo até aqui, meus amores? Ele não vai entrar em uma contradição consigo mesmo? Porque quando ele diz que nós não podemos acreditar naquilo que lemos, aprendemos ou qualquer outra coisa nesse sentido, e sim nós devemos acreditar nos nossos pensamentos, os nossos pensamentos não são coisas que foram nos passadas? Então, né? Isso eu falaria com vocês mais para frente, mas vamos falar agora. O fundamento último em Descartes não é o cogito.
O fundamento último em Descartes, o fundamento que eu falo é a pedra que dá início a toda a construção. É um Deus não pessoal. Não é o Deus católico, ou o Deus islâmico, Deus que se preocupa conosco. É um Deus puramente racional, assim como seria o Deus de Aristóteles, né? É uma lógica pura. E esse Deus, ele cria a substância pensante e coloca nessa substância pensante algumas verdades incontestáveis. E essas verdades incontestáveis, elas são formais, são lógicas, são os princípios da lógica que nós vamos ver mais para frente, né? E são as regras da geometria, por exemplo, e da aritmética. Tá? O próprio cógito é uma verdade inata, ou seja, o Descartes imaginou ele como uma substância pensante com verdades já colocadas pelo próprio programador dele. Deus, então, aqui é visto como um programador, e o ser humano como um ser mecanizado, tá? Só que eu não preciso mais, o programador fez uma obra tão perfeita que ele não precisa mais interferir nesta obra. Então ele só cria e desaparece. Ele vai tirar férias ad eternas. E agora o problema está conosco. O Kant não está satisfeito com essa resposta do Descartes, que existiriam verdades inatas como conteúdos em si mesmo, né? Então ele vai pensar já o ser humano não como uma substância pensante com verdades colocadas pelo programador, mas ele vai pensar o ser humano como um sistema operacional, né, com uma razão que é capaz de processar informações, mas que o conteúdo do que é processado venha de fora, venha das experiências. Então, essa é a divergência entre Kant e Descartes. Tranquilo? Mas o problema é o mesmo, se vocês pararem para pensar. O problema é qual é o fundamento do conhecimento. Tá? Não é mais Deus, no sentido católico ou islâmico, e não é mais o mundo das ideias de Platão, ou um primeiro motor material em Aristóteles, tá? Porque agora também eu tenho a questão do indivíduo. Estão entendendo até aqui, meus amores? Vamos. Agora sim, sim. Tá. Eu vou pular a ideia da sociedade aberta, né? E vou na sexta questão, porque essa aqui é a que vai ser importante, depois eu volto no Kant. Tudo bem? Então, ó, vamos lá. Vamos fazer só uma recapitulação de obras importantes. Maquiavel, tornando a política uma coisa humana, e, portanto, uma preocupação de todos os indivíduos para ter uma sociedade melhor, certo? Ele praticamente está expulsando a ideia de Deus, ou de Deus como aquele que coloca o rei no seu trono. Até porque ele diz que Deus é o próprio rei, né? O príncipe. O príncipe chega ao poder ou pela violência ou pelo carisma. Então aqui você já muda a ideia. Se é o carisma, é uma soberania popular. Se é a violência, é as armas. É o golpe. Entende aqui? E não uma coisa divina como era antes? Não mais. E o objetivo do político também é individual, é se manter no poder. Mas a manutenção do político no poder mantém uma ordem, uma estabilidade. E a população também pode arrancar o político do poder, quando a gasolina chega a R$7, por exemplo. Tá? Eu posso pedir o impeachment do poder. Normalmente, os romanos faziam isso de forma mais forte, eles matavam o tirano.
né? E não era considerado crime. E o... Vamos relembrar as origens rapidinho, só nessa Aham. parte, depois nós voltamos ao comum. Tá. Então, voltando à origem. Maquiavel tira Deus da política e coloca o homem em seus interesses, certo? O Certo. homem na política, o que quer o poder, quer se manter no poder. E o que quer ser governado, quer uma sociedade estável, organizada, infração controlada e assim por diante, certo? Quando nós começamos a achar que podemos pensar diferente, criamos uma república. E aí é o passo que nós tendemos à corrupção, ou seja, a cada um atender só aos seus interesses privados, e aí vira uma anarquia sem ordem, sem sociedade. Descartes traz o problema do indivíduo para o campo da fundamentação do conhecimento, certo? O Maquiavel estava pensando no campo da ação, da política. Descartes no campo teórico. Por que no campo teórico? Porque antes de Descartes, um monge faz uma experiência e divulga uma teoria chamada heliocentrismo, isso no século XVI. E esse monge está contestando o sistema ptolomaico, adotado como sistema de organização dos astros, do cosmos e da própria morada de Deus, certo? Esse monge, chamado Nicolau Copérnico, ele promove uma revolução, que vai dizer o Kant, que é a Revolução Copernicana, que é a revolução de que as ciências elas são regidas por leis naturais, necessárias, e que Deus pouco intervém no mundo, ou quase nada intervém no mundo. Não há mais milagres. É tudo explicado se você tiver uma razão mais competente para fazer isto. E aí entra o trabalho do Descartes e dos filósofos que vão se dedicar ao problema do conhecimento, de que é da fundamentação a uma filosofia científica, ou uma ciência surgente, que agora quer estudar a natureza. E para estudar a natureza, ela tem que bater de frente com a proibição da religião, porque a religião em si colocava que todas as pessoas que buscavam conhecimento da natureza eram ou enfeitiçadas pelo demônio ou bruxas. Por que tantas mulheres foram queimadas? Porque elas tinham conhecimento natural, conhecimento da botânica e assim por diante, certo? Mas agora eles não querem mais ser chamados nem de alquimistas nem de bruxos. Eles querem ser chamados de cientistas, tá? Ou seja, produtores do conhecimento e de um conhecimento de como funciona a natureza. Não mais buscando propósitos na natureza, mas buscando apenas a natureza vista como um grande mecanismo, tá? E aí entra a figura do Descartes, depois do Francis Bacon, na discussão sobre o método, na qual seria o método das ciências para a produção do conhecimento. A gente já sabe que a razão do indivíduo é a fonte dos problemas, então deve ser a fonte das soluções. Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Sim. Estão conseguindo acompanhar? Sim. Uhum. Aí começa a vir os filósofos ingleses defendendo um empirismo, né? Ou seja, eu só posso conhecer se eu estudar a natureza por meio dos meus sentidos. E como eu vou estudar a natureza por meio dos meus sentidos? Eu tenho que, por exemplo, abrir o sapo e ver como funciona um sapo. Eu tenho que fazer vivissecação, certo? Entendi. Eu tenho que abrir um corpo humano e verificar o que tem dentro desse corpo humano.
Eu tenho que pensar a medicina agora, a doença, como um problema do organismo ou do corpo mecanizado. Fala, Vinícius. Faz sentido o que você tá falando aí. Ô, professor, Então, aqui é professor, uma filosofia. Fala, meu o amigo senhor Nicolas. está vendo, o senhor está falando do empirismo, é isso? Eu estou falando aqui como que o empirismo, que embora já tinha lá na Grécia Antiga, ele se torna uma corrente dominante nas ciências e a necessidade de você abrir a natureza para estudá-la. Então, de um lado, eu tenho um grupo de filósofos que vão estabelecer as bases racionais do método científico empírico, e do outro lado, um grupo de filósofos que vão estabelecer as bases do raciocínio, que eles entendem que antevém o problema do empirismo, entendeu? Porque é justamente por Sim, causa entendi. dessa visão que eles têm da natureza como mecanismo que o senhor falou, né? Porque antes era o propósito dela, não ela em si. Sim, fala, Ellen. Então a gente poderia falar que a filosofia ela pratica a razão de modo diferente das outras ciências, né? Porque em vez de ela concentrar em explicar o mundo, ela procura conhecer. Então, aqui, neste cenário, ainda não há ciências, como a gente conhece, ciência moderna, tá? Uhum. Aqui, a filosofia, ela vai estar a serviço, de certa forma, do estabelecimento das ciências modernas, da física, da biologia, da química, certo? Da psicologia, e assim sucessivamente, ok? Tranquilo? Entendi. Uhum. Tá? Professor, Fala, querido. então nós temos que dar graças, entre aspas, a graça que eu uso, à filosofia por conta da ciência, seria? Porque se não fosse os filósofos brigarem lá atrás, nós não teríamos a ciência agora. Não sei se a gente poderia dar graças, mas se você acha que o mundo hoje é melhor por causa do conhecimento que nós acumulamos ou que nós consensualmente temos, né? Sim. Não filósofos, talvez, como eu, mas filósofos que ousaram ir além do que os seus tabus sociais permitiam. Porque Entendeu? antigamente era só o divino, 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 e a explicação para tudo era o divino. E é quando eles chegam e dão outras explicações através daquilo. Que no caso, vou usar um exemplo do senhor, que é o porquê das doenças no corpo humano. Que não foi uma coisa divina. É porque tem alguma coisa errada no corpo. Uhum. E aí você nota, por exemplo, a presença do duvidar cartesiano. Eu preciso duvidar da explicação oficial, da explicação dada, da explicação tradicional. Entendeu? Aqui. Por isso que eu falei que é uma filosofia adolescente ainda? Ou o indivíduo se descobrindo como passível de conhecer o mundo? Uhum. Né? Beleza. Aí, meus amores, vamos falar aqui rapidamente da teoria que vai unir todos esses filósofos. Ó, vai passar por Maquiavel, Descartes, Bacon, né? David Hume, Rousseau, não importa que tipo de preocupação que eles tenham, de alguma maneira, eles vão se filiar na teoria da modernidade, tá? Teoria da modernidade, porque hoje, para nós, tudo que nós chamamos de realidade não passa de uma teoria, tá? Não passa de uma teoria. E teoria é aquilo que pode ser reinventado, mudado, modificado, tá? Nós não temos acesso à realidade em si, desde Kant. Eu perdi vocês? Vocês ainda estão aí? Estamos aqui sim. Tá. O meu computador Sim. deu pane aqui.
Tá? Então, vai ter uma série de livros sobre o entendimento humano, ou seja, sobre como é possível para o ser humano alcançar o conhecimento. Tá? Vai ter uma série de livros sobre este assunto, como é possível ao ser humano alcançar o conhecimento. Tá? E os do Kant não são diferentes. E aí a gente entra aqui nessa teoria da modernidade. Tá? A teoria da modernidade, da qual todos os filósofos modernos, todos, os mais radicais ou os menos radicais, compactuavam, eles acreditavam que existia uma racionalidade de procedimentos, ou seja, talvez há divergências sobre o conteúdo, sobre a substância, sobre a matéria. Mas não havia divergência entre eles sobre o potencial humano de pensar de forma processual, né? Ou seja, a partir de princípios lógicos, como o princípio da identidade, que estabelece que se uma coisa tem uma identidade, se uma garrafa é uma garrafa, ela não pode ser, por exemplo, um tubo de cola. Eu tenho que saber definir e dar identidades distintas para essas duas coisas. Princípio da não contradição. Eu não posso afirmar que isto é e não é uma garrafa de água ao mesmo tempo. O princípio do terceiro excluído. Quando eu faço uma afirmação, estou segurando com a minha mão direita uma garrafa, esta informação, ela tem que ser validada pelos sentidos das outras pessoas. Então, as outras pessoas também têm que ser capazes de saber o que é uma garrafa de água, o que é água, né? E o que é uma mão direita, para verificar se elas estão capacitadas a dizer se essa informação é verdadeira ou falsa. Tá? Então, aqui a gente vai seguir uma razão de procedimento, processo. Tá? Existe uma ordem de se pensar, do mais simples para o mais complexo, diria Descartes. Certo? Sempre do mais simples para o mais complexo. E talvez seja o meu erro com vocês, que a gente comecei com o mais complexo, ao invés de ir para o mais simples. Tá? Essa racionalidade procedimental, ou dos procedimentos, ela não vai defender uma verdade absoluta em si mesma, tá? Mas ela vai defender uma pretensão de validade, ou seja, aquilo que é adotado como caminho, método para se obter o conhecimento, pode ser utilizado por qualquer pessoa inteligente, qualquer pessoa com capacidade intelectual, independente da sua formação cultural ou do seu sexo, gênero e assim por diante. Tá? Por isso que é uma filosofia do indivíduo, não é uma filosofia do coletivo ou do gênero. Tá? Aqui, não... Embora já tinha algumas filósofas feministas, as filósofas feministas que tinham aqui, elas estavam na mesma discussão. E elas lutavam pelo direito das mulheres poderem discutir exatamente as mesmas coisas. Tá? Pelo direito à educação e tal, mas não no sentido tão politizado, vamos dizer assim. Direito a pensar também, porque elas têm tanta capacidade intelectual quanto os homens, as mulheres deste tempo. Ok, meus amores? Estão comigo ainda? E aí, lembra que eu disse que o Kant falou que nós nascemos com um sistema operacional que nos permite
capturar as informações que chegam ao nosso intelecto por meio dos sentidos. Essas informações vêm como peças de um quebra-cabeça, mas elas não vêm prontas. Vocês lembram que eu já disse isso? Uhum. Então, é trabalho da nossa capacidade intelectual, ou seja, da razão procedimental, identificar e combinar as peças recolhidas, as peças que são as informações recolhidas pelos sentidos, para formar algo que faça sentido, ou seja, que tenha um nexo de causalidade, uma relação de princípio, meio e fim. Isso é o que nós chamamos de realidade. Realidade ou real é aquilo que faz sentido em termos lógicos, tá? Realidade não é aquilo que é corpóreo, material, neste momento da filosofia, tá? Que é século XVI, XVII, XVIII. Tudo bem? Sim. Com crise existencial, mas Oi? bem. Fala, Jennifer. Com crise existencial, mas bem. Com crise existencial. É porque, na Crise verdade, tudo que é existencial. sólido deixa de existir. O que passa a ter importância agora é o que não está visível aos olhos, certo? É o que o nosso cérebro consegue construir enquanto realidade. E, portanto, essa realidade, entre aspas, muitas aspas, ela não é relativa e ela não é subjetiva. Ela é objetiva. Por que ela é objetiva? Porque os princípios que regem a racionalidade são os mesmos para todos os indivíduos racionais, independentemente, volto a frisar, gênero, raça, cor, credo e assim por diante. Ok, meus amores? Então, Ok. portanto, a ciência, que agora vai estudar a natureza, e vai estudar a natureza da maneira como Descartes entende que deveria ser estudado, ou seja, ao invés de cada um de nós querer estudar tudo, seria muito mais produtivo, muito mais rápido, que todo mundo aqui se dividisse em pequenos grupos e se predispusesse a estudar certos fenômenos, nós poderíamos produzir um conhecimento da realidade mais rápido, transformando a realidade em um tempo menor do que esteve historicamente, né? E reunindo as informações para construir um grande cenário do que seja essa realidade. Então, o físico vai se preocupar com os fenômenos do movimento, o psicólogo da psicologia, o químico da química, e assim sucessivamente. Vocês estão entendendo? Então daí que vai começar a surgir... montar uma grande ideia do que é essa realidade mecanizada, ou seja, como funciona as coisas, como as coisas estão conectadas umas às outras, gerando a vida, gerando furacões, gerando desastres econômicos e assim sucessivamente. Fala quem ia dizer alguma coisa. Então daí que vão surgir as áreas do conhecimento? Seria? Sim, aqui já começa a ter as ramificações, tá? A princípio, nós vamos adotar o método vencedor, que é o método da racionalidade indutiva, ou seja, você tem que observar de forma neutra e imparcial os fenômenos ocorrendo, anotar anotar tudo, né, tudo que você vê, e comparar com cada ocorrência dos fenômenos e considerando o que é constante e o que é variável, e como que as variáveis interferem nas forças dos fenômenos. Por exemplo,
qual variável interfere para que uma tempestade vire um furacão, certo? E assim sucessivamente. Tranquilo? E aqui não vai parar na modernidade, porque o século XIX e XX nós vamos ter novas áreas do conhecimento surgindo, ou novas ciências surgindo. Vocês lembram que eu falei, não sei se foi com vocês, mas o Kant não é um darwinista, porque Darwin ainda não existia em Kant, na época do Kant. Aham. Sim. Inclusive, eu acho que fui eu que perguntei sobre a teoria da evolução. Isso, a teoria da evolução, a psicanálise, tudo vai vir depois, mas tudo com base nisso aqui, certo? Essa base de que nós precisamos nos especializar, e a partir da especialização surge uma necessidade no século XVIII. Eu não sei se vocês já ouviram falar, pelo menos de um francês chamado Diderot. Né? Diderot, ele é um enciclopedista. Né? O século XVIII, que é o século também do Kant, Diderot, ele tem a ideia de começar a reunir as teorias das ciências individuais, física, química, começaram a medicina e assim por diante, num grande livro, e esse livro vai ser chamado Enciclopédia. Eu mesmo estudei por enciclopédia, quando eu era jovem, certo? Hoje, nós temos uma enciclopédia que não é tão confiável, que chama-se Wikipedia. Google? Não, é o Wikipedia. Wikipédia, né? Wikipédia. É porque o Wikipédia não é tão confiável, porque os textos, os artigos científicos, as teorias que eram reunidas pelo Diderot na sua enciclopédia, passavam por revisão. Aí tinham as reais sociedades de ciência, que começam a surgir nesse sentido, para validar o conhecimento. Já a Wikipédia, qualquer um pode fazer contribuição. Então, tem pessoas bem intencionadas, que têm conhecimento e colocam informações válidas. E tem pessoas que são idiotas e escrevem idiotices no Wikipedia. E o Wikipedia, ele aceita. Por isso que, por exemplo, em filosofia, eu não aceito o Wikipedia como fonte de pesquisa. Entendi. Tá? Vocês podem dar uma olhada no Wikipedia, tá? Mas desconfiem, apliquem a dúvida do Descartes. Tá? Pensem. Google Acadêmico. Exato. O Google Acadêmico já é um pouco melhor. Eu diria Cielo, por exemplo, no Brasil. Também. Muito maravilhoso. O Cielo representa a nossa enciclopédia do Diderot, certo? Hoje, digitais. Hoje nós temos acesso a bancos acadêmicos muito melhores, muito superiores. Nós podemos entrar nas faculdades, né? Então, tipo, o artigo científico, o artigo publicado numa revista como a The Lancet, ele não tem o mesmo peso de um artigo publicado na Veja. A Veja não é uma revista científica. O The Lancet é. Então, há uma credibilidade maior. Até aqui tranquilo, meus amores? Tranquilo. Qual é a credibilidade? Tranquilo. Qual é a credibilidade do conhecimento? Por que eu estou falando aqui? Essa realidade ela vai estar baseada em 3 pilares, que são os pilares que o Kant vai trabalhar. Conhecimentos objetivos. Vocês veem que objetivo está entre aspas, certo? Porque não é o conteúdo do conhecimento que é objetivo, é a forma como chega-se ao conhecimento que é objetiva, ou a metodologia. Vocês estão entrando agora no Instituto, quando vocês começarem a participar de pesquisa, seja na filosofia ou em outras áreas, e começar a participar de eventos, vocês vão ter a primeira possibilidade de ir a um evento, por exemplo, para postar uma proposta de pesquisa. Sem resultado. Certo? E nessa proposta de pesquisa, o mais importante, o que todo mundo vai olhar, é o método
Ou seja, qual é a razão procedimental que você se propõe a utilizar para verificar se a sua hipótese de trabalho, seu problema, é verdadeiro ou falso. Ele tem uma pretensão, todos os seus problemas e todas as hipóteses têm pretensão de validade, mas vão ser validados como verdadeiros ou falsos de acordo com o método, ou seja, a razão de pesquisa, a razão procedimental. Certo? Então, o que torna objetivo um conhecimento é a publicidade dele. É como ele foi feito, quais fontes foram utilizadas, quem financiou, por que financiou. Quanto mais transparência existe na produção do conhecimento, mais confiável esse conhecimento tende a ser, até nos seus conteúdos, porque eu posso reproduzir, sabendo utilizar o método, para verificar se eu chego no mesmo lugar. Entendeu? A objetividade aqui está em replicação da metodologia, da razão procedimental para chegar nos mesmos resultados. Certo? Certo. A princípio, aqui, eles não... Tipo... fala, Maria. Um exemplo disso seria, por exemplo, uma fórmula de matemática? É uma coisa objetiva que você utiliza para chegar a um resultado. Seria uma fórmula de matemática, seria um exercício de lógica que a gente vai fazer mais para frente, mas eu diria que seria uma pesquisa científica mesmo, porque a matemática é uma ferramenta, tá? Uma pesquisa científica mesmo seria você me dizer o seguinte, olha, eu apliquei o método da indução. O método da indução, ele diz que eu tenho que observar de forma neutra e impessoal vários fenômenos e fazer uma anotação de tudo que acontece. Depois, passar por um escrutínio racional para estabelecer o que apareceu todas as vezes, e isso vai ser constante, e o que apareceu de vez em quando, isso vai ser variável. E aí eu vou fazer uma análise, vou verificar quando aquelas coisas variáveis apareceram, quais foram as consequências? Que aí eu posso definir, por exemplo, um furacão de força 1, 2, 3 ou 4. Vocês estão entendendo aqui? Até a classificação dos furacões entra nesta metodologia, nessa razão procedimental. Depois, eu vou extrair hipóteses que têm a pretensão de serem leis universais ou princípios universais do funcionamento da natureza ou das coisas que eu estou estudando, certo? E aí eu vou para o laboratório com uma realidade diminuída e replico aquilo que eu observei. Replicando aquilo que eu observei, eu posso ter refutada as minhas hipóteses ou corroboradas, confirmadas provisoriamente, certo? E isso tem que ser feito por mim, por um africano, por uma africana, por um indígena, um não indígena, um branco, uma branca, né? Uma pessoa que tenha o mesmo nível de capacidade intelectual. Tranquilo aqui, gente? Tranquilo. E a objetividade vai ser os resultados. Se os resultados forem batendo, obviamente, a gente vai tender a ter aquele conhecimento como duro, como concreto, como monolítico, como sólido, tá bom? E a teoria da qual faz parte aquele conhecimento como hegemônica, ou seja, ela está acima das outras porque ela se provou de maneira pública e transparente, mais confiável, porque mais pessoas puderam testá-las. Isso aplicando ao método da indução, mas a gente poderia aplicar qualquer outro método, mas eu tenho que dizer para o meu público, se eu estou fazendo filosofia ou ciência, certo? Ou ciência ou tecnologia, qual é a razão procedimental, por qual razão eu estou seguindo, eu estou me orientando, tá? Quais são os princípios, as bases. Quais são os autores? Quem está financiando a minha pesquisa? As fontes. Tranquilo? Tranquilo.
Sim, é mais sobre De a boas. forma de pensamento mesmo, né, que ele é feito. Sim, tá? O que valida a objetividade, ou que valida o conhecimento é a razão procedimental, são os procedimentos. Em relação aos discernimentos éticos universais, vale a mesma lógica. A ética aqui, ela passa a ter uma base que não é mais Deus, ou seja, não é os 10 mandamentos. Não é porque está escrito na Sharia, não é porque está escrito na Torá ou na Constituição, certo? O sujeito ético aqui é o sujeito que consegue, ele mesmo, verificar se o seu desejo vai produzir um resultado benéfico a ele e à sociedade, ou vai produzir transtornos, tanto a ele quanto à sociedade. Então, nesta perspectiva aqui, por exemplo, uma pessoa consciente e racional não precisaria, se for dirigir uma moto, não precisaria ter medo do policial, porque o policial pode dar uma multa para ela se ela andar sem capacete, porque ela não vai andar sem capacete. Ela vai andar com capacete, porque é um instrumento de segurança. Ou um cinto de segurança, certo? Então, eu não precisaria de leis, olha só, eu não precisaria de leis para obrigarem os pais a transportar seus filhos em cadeirinhas. Se as cadeirinhas se mostraram, por meio do conhecimento objetivo baseado nas pesquisas científicas, equipamentos de segurança, de diminuição de dano. Eu não posso pensar, não, Deus está comigo, então nada vai acontecer. Porque aqui, lembrem, Deus criou o mundo e foi tirar férias para sempre. É o Deus Descartes operando aqui. Tá bom? A religião ainda pode ser praticada, mas na esfera privada, na casa. Entendeu? Sem obrigar os outros a acreditar nos pensamentos mágicos que você acredita. Ok? Aqui o que vale é Eu o até que... não precisaria dos utensílios de segurança, já que se todo mundo tivesse um pensamento ético, não ia tá passando por cima das leis, né? Por exemplo, passar no semáforo vermelho, entendeu? Mas então, meu amigo, a tecnologia pode falhar, pode haver uma queda de energia e o semáforo apagar. E aí? Ou pode queimar a lâmpada. Ou alguém, um técnico, pode colocar a lâmpada vermelha no semáforo, esquecer de colocar verde, colocar tudo vermelho. Então, quer dizer, nós não podemos confiar na tecnologia que nós mesmos desenvolvemos, porque, como nós, ela é sujeita a falhas. Nós falhamos. Então, o que nós devemos fazer é pensar em evitar danos colaterais. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Tá. E os juízos estéticos universais, ou transculturais, vocês estão entendendo aqui que, apesar de ser uma filosofia voltada para o indivíduo, para a liberdade do indivíduo, ela é uma filosofia que não quer, de modo algum, dizer que um é melhor do que o outro, certo? E se ela não quer dizer que um é melhor do que o outro, ela não vai, a princípio, no início, valorizar a subjetividade. Ela vai valorizar a objetividade, a universalidade e o transcultural, aquilo que transcende a todas as culturas. Certo? Por quê? Porque também é um rompimento a uma tradição cultural lá na Grécia Antiga, que achava normal que seres humanos fossem escravizados por não serem
racionais. Né? Quando Aristóteles fala que o homem é um animal racional, ele está limitando um grupo mesmo. Ele não está falando, todo homem é racional. Ele está falando, só é homem quem é racional. Certo? Então, portanto, se você não soubesse administrar seus bens, você podia ser, o Aristóteles apoiava leis assim, você podia ser escravizado pelos seus credores. Porque se você tomou um crédito e não, mesmo sendo ético, mesmo sabendo que você queria pagar, mas você não pode ver os prejuízos, né? Então aqui temos que te tirar da humanidade. Você não é homem, humano. Né? Então você é um escravo. E como escravo você perde todos os seus direitos como cidadão. Graças a Deus você deixa de fazer leis. Diga-se de passagem, professor. Se isso perpetuasse até hoje, o Brasil inteiro seria escravo. Porque tanto de gente que faz consignado, pagar. Não é à toa que na nossa Constituição é proibido a prisão do depositário infiel, né? O depositário infiel é o devedor, tá? Ninguém pode ser preso por dívida, tá? Mas também isso tem uma lógica na modernidade, que é a lógica de que o homem tem que se arriscar, o homem e a mulher tem que se arriscar, né? Se você ficar parado em casa esperando, né, você não melhora seu estado de conhecimento, né, seu conhecimento dos padrões éticos e políticos, seus juízos estéticos. Você tem que se desafiar. Então, também é, de certo modo, ter coragem. A filosofia, ela sempre vai exigir, a filosofia, as ciências, a tecnologia, a própria política, ela vai exigir coragem. Covarde, ou os covardes não fazem. Certo? Ou os acomodados. Covardes aqui, gente, não entendam medrosos, entendam pessoas que estão acomodadas, tá? Que mesmo sabendo que a sua vida é ruim, se satisfazem com ela, tá bom? O Kant aqui, ele vai entrar também numa discussão que vai estar também no período moderno, que é a discussão se a beleza ela está nos olhos de quem vê, e, portanto, ela é subjetiva, ou ela pertence como uma qualidade da própria coisa que é bela, seja ela natural ou artificial. Né? O Kant, ele vai defender, assim como Hegel, que a beleza, e assim como muitos outros, que a beleza ela é transcultural, ou seja, ela é uma qualidade das próprias coisas. Ela existe nas coisas. E como sabemos que ela existe nas coisas, quando elas despertam em nós um sentimento de prazer. De um sentimento de prazer que é diferente do sentimento de desejo. Eu não quero ter a coisa que eu admiro como bela. Eu simplesmente quero contemplá-la como bela. Certo? Porque o desejo poderia se confundir aqui com mercadoria. E aí, é óbvio, o ser humano mais evoluído, vamos dizer aqui, é aquele que consegue entender a produção do conhecimento científico e questionar esse conhecimento científico com base nos métodos que foram utilizados, mostrando defeitos, não no conteúdo em si, mas mostrando defeitos no procedimento, certo? Aqui, condenar e julgar leis que não podem ser universalizadas, certo?
Se todos nós somos iguais, né, em intelecto, por que não? Por que proibir as mulheres de estudar? Certo? Por que proibir? É o que as feministas desse período queriam. Né? E muitos filósofos também se posicionaram a favor. Então, por exemplo, ser feminista não é uma coisa exclusiva de mulher. Ser feminista é uma coisa exclusiva de ser humano. Quem é ser humano é feminista. Pelo menos é uma visão que eu tenho. Tá? Verdade, professor. Até porque na primeira, digamos assim, que eu não lembro o nome certo agora, me fugiu do pensamento. Primeira marcha feminista, em 1985, tiveram participação masculina, escondida por conta da sociedade machista, mas teve. Sim. Por exemplo, o Descartes, eles travavam longos discursos com baronesas, que eram as poucas mulheres que tinham acesso ao conhecimento. Rainhas, né? Então, assim, os reis normalmente eram meio abjetos, ou seja, indignos. Mas as rainhas, elas tinham conhecimento, né, as princesas, então elas estudavam, mas elas não tinham poder político, né? Mas começa pelo conhecimento. A ideia aqui dos filósofos e pessoas da modernidade, tudo começa pelo aceitar que somos iguais em racionalidade procedimental. Depois que nós podemos conhecer os caminhos que levam a um conhecimento mais seguro. Mas, professor... Sim, senhorita. Mas, no início, tipo, de toda a história, todo mundo era meio machista, né? Mas como a gente pode chamar isso? Já que é ilógico. Dá pra chamar de ilógico mesmo? Ou é outra coisa? Esse lance de todo esse machismo na Então, na história. verdade, conforme a gente vai avançando, por exemplo, agora com a antropologia cultural, né, a gente vai descobrindo, por exemplo, sociedades matriarcais na África. Né? Então, a generalização de que todos eram machistas, a própria antropologia cultural já está desconstruindo também essa visão. Tá? Mas, sim, grande parte das sociedades ou dos impérios foram machistas e grande parte das mulheres, para se impor politicamente, tiveram que adotar um comportamento mais associado ao masculino. Professor, concordo contigo. Eu lembrei de uma coisa, dos pseudônimos. Muitas mulheres que escreviam antigamente usavam pseudônimos masculinos, nomes masculinos para poder publicar os livros. Se eu for dar aula de filosofia 2 para vocês, a gente trabalharia ali teoria, tecnologia, né? Normalmente tem uma parte da tecnologia que é a participação feminina na tecnologia, né? Que a quarta ou quinta onda da filosofia feminista, que é a filosofia da ciência e da tecnologia, que visa resgatar a participação das mulheres desde a pré-história no desenvolvimento tecnológico humano. Né? E tem um grupo de pensadoras americanas e indianas também, que que elas trazem historicamente, comprovam isso historicamente, que mulheres foram impedidas de registrar patentes, tiveram patentes interpretadas de forma errônea, tipo uma mulher, que agora não vou lembrar o nome, ia patentear um sistema de represamento de água, e o responsável lá pelo setor de patentes na Inglaterra diz que ela registrou uma espécie de represamento de água na pia. Água de pia. É tipo um ralinho. Né? Que não é o que ela fez de fato. Tem os documentos que provam. E outras mulheres que precisaram do nome masculino, do marido, né, também,
para fazer publicação. A própria Mary Shelley, né, que é a autora do Frankenstein, né, a primeira crítica à teoria da modernidade, no romantismo. Ela usa o Shelley como... Mas não tinha certeza se era o do Frankenstein. Sim, é uma autora. Maria Não, Shelley. é que eu sabia da história, mas eu não tinha certeza se era do Frankenstein. Eu fui pesquisar agora. Que, O na verdade, Frankenstein ele é o primeiro movimento antimodernidade. se eu não me engano, no dela não foi assinado no nome do marido em si. É que ele fez uma parte do livro e aquela parte foi assinada, mas o livro era como anônimo. E aí, como ele tinha feito aquela parte, foi considerado dele. Eu não tenho certeza se é isso, mas meio confuso eu me lembro essa de ter lido isso. Né? Ela vem aqui, teve que driblar depois de um ali para tempo poder que ela publicar. pôde, depois de um tempo que ela pôde publicar com o nome dela. Sim. Né? Então, esses resgates são importantes para a gente ir revendo também, né? Reconstruindo melhor a nossa história e a nossa própria realidade. Então, em resumo, meus amores, só para finalizar essa história do estético, não aceitem, se vocês forem kantianos e modernos, quando alguém elogia vocês, não falem como Fernando Pessoa, que a beleza está nos olhos daquela pessoa que está vendo. Agradeçam e fala, eu sou mesmo, porque você está reconhecendo uma característica, uma identidade sua, uma parte da tua essência, certo? Então, você está transformando aquele reconhecimento, aliás, a própria palavra reconhecimento, né, já dá esse dizer, eu só reconheço o que existe na coisa, certo? Então, a beleza não está nos olhos de quem vê na visão kantiana, a beleza está no próprio sujeito ou na coisa a ser admirada, sem especulação econômica ou qualquer interesse de outra ordem que não seja a mera satisfação contemplativa do belo. Tranquilo? Mas e quanto a, tipo, pessoas que acham o contrário? Tipo, como eles explicariam? Não, vai ter a oposição à teoria da modernidade. Por isso que a filosofia da modernidade, eu falei, ela vai, por exemplo, de Maquiavel até 1830, que é o pensamento do Hegel. A partir daí, tudo isso daqui começa a ser questionado, contestado, tá? Pela filosofia, primeiro pela filosofia marxista, pela filosofia weberiana, pelos positivistas e, por fim, pelos pós-modernos, que são os filósofos da segunda metade do século XX. Fala. Filosofia, acho que é marxista, se não me engano, o senhor falou, é de Karl Marx? Sim, seria? Sim, por quê? Porque Karl Marx, ele contesta a neutralidade do cientista. Ele fala que todo cientista produz o conhecimento com base nos interesses de quem financia a pesquisa. Então, todo conhecimento tem um interesse por trás. E a gente acaba aceitando isso como uma verdade consensual, mas que nos incomoda. Então, professor, eu estava olhando aqui o chat e o Vinícius me obrigou a discordar de Kant no sentido de que a beleza está no objeto. Eu acho que realmente está nos olhos de quem vê, porque o Vinícius está demais aqui, ó. Ou tá no espelho que tá sujo. Se a beleza está nos olhos de quem vê, significa que a beleza é uma ilusão. Exato. Ou ela pode não estar no Vinícius, ela pode estar no espelho. Que tá sujo. Que tá sujo. Não, um espelho bonito. Sabe? Não mas no aí Vinícius tá. em si. Um espelho Photoshop. Mas você entende que é a ideia? Que é a ideia que Tá vai acabando. contra... Ele saiu da reunião. Ele saiu, Que maldade. Maldade, cara. Maldade. Eu sou um monstro, não.
Desculpa. Vocês compreendem aqui, porque tem um poema, o Canto 26, se eu não me engano, do Fernando Pessoa, que ele fala que a beleza é um mero gesto que eu dou às coisas pelo prazer momentâneo que elas me dão. Ou seja, a beleza, de fato, se ela é subjetiva, ela não existe. Tudo que é subjetivo é ilusório. Tranquilo? Dá para compreender o que eu estou falando? Sim. Dá sim. Posso pedir um favor para vocês? Sim. Tentem, a partir desta aula agora, rever as aulas anteriores e ver se elas fazem sentido. Certo? Tá bom. E aí, no começo da próxima aula, vocês manifestem novamente se há entendimento, se não há entendimento. Porque filosofia, gente, vocês vão ter que ver e rever várias vezes mesmo. Não é assim, não tem uma fórmula, não é por osmose que se aprende filosofia. Professor. Desculpa dizer, mas não é por osmose. Uma dúvida. Fala, Maria. Então, como que você sabe que alguma coisa é bonita? Se ela não é subjetiva. Não é. Na visão kantiana, uma ou mais pessoas diante do mesmo objeto tem que ter a mesma reação de, sei lá, embasbacamentos, ficar ali contemplando aquela beleza como se estivesse num estado de torpor, certo? Por exemplo, já os filósofos da arte engajada, como Walter Benjamin, ele vai falar que a beleza da arte está na ideia política que ela transmite. Então, por exemplo, uma arte que transmite a ideia de liberdade e de luta pela liberdade, né, coletiva, porque ele é um marxista, ela é superior a uma manifestação cultural como, por exemplo, o sertanejo universitário. E aí vocês vão entender também, por exemplo, discursos do Bruno do Biquíni Cavadão, pró-rock contra o sertanejo. Tem até um discurso dele que ele fala que o rock ele não pode ser nunca universitário porque ele é pós-graduado. Só o sertanejo que ainda não saiu da universidade. Né? Então, essas visões, elas acabam criando ou a ideia de que há uma arte superior à outra, e, portanto, deve ser valorizada como o clássico, aquilo que deve ser apreendido e reaprendido, e há outras coisas que são vulgares, efêmeras, que são sucessos momentâneos. Né? Então, esse seria o famoso personalidade. Tipo assim, você gosta de bonito? Não, personalidade. Seria tipo a mensagem, né? Eu diria que é o parâmetro que você usa. Né? Se eu usar como parâmetro o engajamento político de uma obra, obviamente que obras que têm engajamento político, elas, para mim, serão superiores às artes que visam um mero entretenimento, ou seja, o descanso ou não pensar. Né? Porque tem obras literalmente feitas para a gente não pensar. Mas elas também têm importância, se você for parar para pensar assim. Porque você precisa do momento de descanso para você conseguir pensar direito nos seus momentos. O William Bonner defende isso. Por isso que ele defende as novelas da Globo vindo depois do Jornal Nacional. O Jornal Nacional é para ativar o cérebro, segundo ele. Eu acho que não. Mas as novelas da Globo é para preparar o espírito do trabalhador para o dia seguinte. Como futebol também. Porque se você não tiver o descanso, fica muito pesado e às vezes você para de entender sobre o assunto. Sim, concordo contigo. Às vezes é necessário parar. As férias é um exemplo disso. Mas, esse parar e essas férias não tem nada a ver com o ócio filosófico. O ócio filosófico
É a parada da atividade corporal para que você possa pensar em como melhorar a sua vida e a vida das pessoas que estão perto de você e das que vão vir, tá? Olha só que ironia, pode parar uns 5 minutos atrás, tive que reiniciar ele. Tá? Meus amores, se deu para entender, aí eu peço que sempre revejam as aulas e sempre quando vocês tiverem dúvidas, vocês se manifestem, tá bom? Beleza, professor. É um dos canais. Beleza. Estou sempre aberto aqui a vocês, tá? Valeu Obrigada, pela aula aí, professor. professor. Professor, eu queria ver sobre a permanência. A permanência é toda segunda-feira de manhã para vocês que estudam à tarde, né? Eu fico em horário de permanência, tem lá, mas qualquer coisa você pode mandar um e-mail para mim, a gente abre um canal para conversar pelo Meet, por exemplo, se for o caso. Terça de manhã a gente tem aula. Tem aula? Terça Então de manhã. verifiquem Mas que não na segunda, que é o dia de permanência dele. Na segunda Mas a gente a não tem aula. permanência dele é da segunda, das 7h50 até as 8h30, se eu não estiver muito enganado. 50 a gente nem tem aula. E a partir do dia 13, me parece que se vocês quiserem procurar permanência pessoal, presencial, o campo já vai estar atendendo. Aí, inicialmente, a gente vai atender o pessoal até o 5º semestre, mas eu vou estar lá na segunda-feira, dia 13, já. E eu tenho horário de permanência, porque eu dou a primeira e as 2 últimas aulas. Então, a minha permanência fica bem no meio da manhã. Tá bom? Mas qualquer coisa a gente conversa por e-mail ou por WhatsApp, se for o caso. Tá bom? Entendi. É porque eu acho que eu entendi os conceitos todos errados daquele texto, porque pelo que eu postei no fórum, aí você comentou, eu acho que não tá certo. Que eu entendi. Eu percebi, assim, que vocês foram, tipo, um pouquinho preguiçosos. Desculpa usar o termo, mas vocês preferiram cada um ir acompanhando o outro. Então, vocês foram concordando com o Habermas sem saber o pensamento do Habermas. É que eu não entendi muito bem o texto. Eu li várias vezes, mas eu não consegui entender. Esse fórum eu vou deixar mais tempo aberto, mas já tem um segundo lá para vocês trabalharem, tá bom? Tá bom? Então, gente, muito obrigado. Eu vou gravar só o questionamento para quem não pôde acompanhar a aula. E se tiver tudo tranquilo, eu queria fazer uma aula na semana que vem de perguntas sobre o Kant, sobre a filosofia do Kant. Eu queria que vocês fizessem as perguntas para mim responder. Pode ser? Beleza. Maravilhoso. Professor, não consegui escutar. Meu áudio travou. Eu quero que na semana que vem vocês façam as perguntas sobre a filosofia do Kant, né? Para trabalharmos as dúvidas de vocês. Aí depois, respondidas as dúvidas de vocês, aí a gente vai para o pensamento do Hort. Pode ser assim? Vocês me dão os direcionamentos e a gente vai indo? Pode. Ok. Vou virar professor. Ótimo. Tá? Então tá bom, gente. Muito obrigado, tá? Valeu, professor. Tá bom, professor. Tchau. Valeu, professor. Valeu. Professor, Tchau, professor. desculpa por qualquer coisa que eu tenha dito. Não, tá? Você foi primoroso, Pietro. Né? Líder tem que manifestar as insatisfações da turma e das próprias insatisfações. E eu tenho que verificar onde que o processo está errado para poder dar o melhor processo de ensino de filosofia para vocês. Tá certo, professor. Muito obrigado, tá bom? Bom final de semana e até semana que vem. Para vocês também, ok? Obrigado, gente. Eu gostaria que quem não assistiu a aula pudesse, né, me dizer se os modernos, filósofos e teóricos modernos, estão certos em dizer que a validade do conhecimento não está no conteúdo que é expressado, mas sim na publicidade do raciocínio
procedimental utilizado, ou seja, do método, né? Se o método é compreendido pelas demais pessoas, e se as demais pessoas poderiam aplicar esse método, se elas poderiam chegar nos mesmos resultados, e aí seria objetivo, porque chega nos mesmos resultados, ok? Muito obrigado, até nosso próximo encontro.